Bom dia, vamos começar mais um devocional nessa manhã. Evangelho de João, capítulo 10, a continuação do texto de ontem, a partir do verso 22. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: Até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Olha só, eles fazem a pergunta para Jesus: se é você o Cristo, diga-nos abertamente. E Jesus responde. Verso 25. Jesus respondeu: Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. Quem é ovelha de Jesus, crê em Jesus. Quem não é ovelha de Jesus, não crê em Jesus. As minhas ovelhas, verso 27, ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. O meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar de meu Pai, da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. E Jesus responde à pergunta literalmente dos fariseus. Até quando você vai deixar a gente em suspenso? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. E Jesus fala assim: olha, vocês não vão acreditar em mim, porque vocês não são das minhas ovelhas. E você, a ovelha de Jesus, você acredita em Jesus? E Jesus disse que ele vai dar a vida eterna para as ovelhas que são dele. E é um fato, quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos a certeza no nosso coração de que nós estamos dentro, de que nós temos a vida eterna. É uma paz, é uma alegria, é algo sobrenatural que acontece no coração da gente. E aí Jesus vai dizer que ninguém arrebata as ovelhas da mão dele, as que são dele. E que ele e o Pai são um. Jesus e Deus são um. Isso a gente já sabe. Verso 31. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: Eu lhes mostrei muitas obras, muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Eles não perguntaram se ele era o Cristo, ele não falou que ele era, e ele falou a verdade, mas eles não acreditam. Agora eles querem apedrejar Jesus porque ele está falando a verdade. Olha que triste. E Jesus, verso 34, lhes respondeu: Não está escrito na lei de vocês? Eu disse, vocês são deuses? Isso é no Salmo 82, verso 6. Está escrito assim: Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus e a escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Verso 40. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou. E muita gente foi até onde ele estava, dizendo: Embora João nunca tenha realizado um sinal,
miraculoso. Tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade, e ali muitos creram em Jesus. Embora João não tivesse realizado nenhum sinal miraculoso, a palavra de João, eles consideravam João um profeta, a palavra do profeta era suficiente. E eles creram em Jesus. Muitos creram em Jesus. Você percebe que todas as pessoas, gente normal igual eu e você, ouvem a respeito de Jesus, veem os milagres, veem os sinais e creem em Jesus. Mas você percebe que gente religiosa, assim como os fariseus daquela época, eles têm a lei, têm as escrituras, têm tudo para acreditar em Jesus e não acreditam em Jesus. Porque eles estão cegos por causa da religião, por causa de dogmas, doutrinas e tantas coisas que foram ensinadas no passado, que encheram o seu coração, a sua mente e agora estão defendendo com unhas e dentes aquele ensino, aquele tipo de ensino que foi dito, mas não querem acreditar na simples palavra de Jesus. A Bíblia é sagrada. Jesus disse que as palavras que ele diz são espírito e são vida, mas que muitos não querem ir até ele para terem vida. Sabe, creia em Jesus, creia na palavra de Jesus, receba a vida eterna e viva a plenitude da vida nessa terra. E quando fechar os olhos aqui, continua vivendo a plenitude da vida lá no céu, na eternidade. Pensa nisso. Pensa nisso. Às vezes precisa desconstruir coisas antigas que foram construídas, tradições familiares, tradições religiosas familiares, por longos e longos anos, mas que não foram suficientes para transformar a sua vida, para resolver os seus problemas. Mas eu posso te garantir que Jesus é suficiente para transformar a sua vida e resolver todos os seus problemas. E além disso tudo, ainda nos dá a paz que excede todo entendimento e nos leva para o céu junto com Ele. Tenha um dia maravilhoso, medite nessa palavra. Não pense que sou eu que estou dizendo, mas o próprio Jesus disse. Acredite nele e receba a plenitude da vida. Deus abençoe seu dia, seja cheio do Espírito Santo e viva a eternidade com Jesus.